Mais uma vez, bom dia, já estamos no Opinião Pública. A farmacêutica Pfizer anunciou ontem que os testes da vacina contra a Covid-19 têm 90% de eficácia. A notícia traz alguma esperança no combate à pandemia, mas será que é de facto a notícia que todos esperam ou é apenas mais um passo nesse sentido? Como é que está o estado da investigação relativamente a outras vacinas? Como deverá ser feita a distribuição assim que elas estiverem disponíveis? Na Opinião Pública desta manhã vamos querer saber a sua opinião sobre as expectativas que devemos e que podemos ter em relação à eficácia e rapidez na descoberta de uma vacina eficaz disponível para todos os cidadãos. Os telefones para participar são os habituais, o 21-416-1147 ou então o 21-416-1148. A norte-americana. É este o ponto de partida para a Opinião Pública desta manhã. O convidado é Miguel Prudêncio, investigador do Instituto de Medicina Molecular. Está aqui no estúdio da SIC Notícias. Miguel, bom dia. Bom dia. O que é que isto quer dizer em concreto? 90% de eficácia? 90% de eficácia, tal como foi agora anunciado por este comunicado de imprensa da Pfizer, significa que de entre o grupo de pessoas que foi vacinado neste ensaio e os controles, se verificou que, em média, 90% das pessoas que estavam vacinadas estavam protegidas contra a infecção. Ou seja, há dois grupos. Há um grupo que recebe a vacina e outro que recebe o chamado placebo, que é uma coisa inócua, não é? Exatamente. Pronto, e depois comparam... E depois comparamos, vão-se monitorizar, vai-se monitorizar o aparecimento de casos de infecção e vão-se ver se esses casos apareceram no grupo vacinado ou no grupo controle. Essas pessoas são expostas de maior forma ao vírus? Não existe... Fazem a vida... Exatamente, é exposição natural. Portanto, por isso é que isto envolve um número de voluntários muito elevado e por isso é que estes ensaios foram conduzidos em zonas onde a transmissão, onde os números de transmissão são elevados, de forma a que, naturalmente, as pessoas vão estar expostas ao vírus e se a vacina for eficaz, as pessoas que estão vacinadas vão contrair a infecção em muito menor número do que as pessoas que não foram vacinadas. Isso significa, portanto, que das pessoas que receberam a vacina e que estão expostas naturalmente ao vírus, 9 em cada 10 ficam com defesas. A questão, há aqui muitas questões que não se percebem, que é, por exemplo, não é possível avaliar o tempo dessa imunidade. Por quanto tempo? Esse é um dos pontos importantes que a comunidade científica, para o qual ainda não tem uma resposta definitiva, porque nós sabemos que o contacto com o vírus leva à produção de anticorpos, sabemos, até através de um estudo realizado no Instituto de Medicina Molecular pelo investigador Mark Veldowen, que esses anticorpos persistem durante pelo menos 7 meses, mas não sabemos para além disso. Ou seja, a pessoa fica imune? Não necessariamente. Sabemos que esses anticorpos persistem. Agora, o que não é claro é qual é o nível de anticorpos que é necessário para que a pessoa esteja efetivamente protegida. Portanto, há aqui diferentes fatores que nós ainda não temos respostas definitivas para eles. Ou seja, podemos estar, passa a expressão, a lançar os foguetes antes da festa. Em relação à vacina, sim, concretamente... É este anúncio feito ontem, é este número, é esta perspectiva. Quer dizer, há alguma esperança, mas temos que ser cautelosos. Temos que ser cautelosamente otimistas. Há uma coisa que é importante dizer. Este anúncio foi feito através de um comunicado de imprensa da empresa, da Pfizer, e não existem ainda, os dados científicos que sustentam este comunicado de imprensa não estão ainda publicados. Portanto, a comunidade científica não tem ainda acesso aos dados que até agora estão disponíveis. Como assim? Portanto, a comunidade científica cá fora, cá não... fora, não exatamente. Exato, não, a Pfizer evidentemente que tem. E é com base nesses dados que a Pfizer emite este comunicado de imprensa. Agora, é evidente que esses dados vão passar, num futuro que se espera próximo, a estar disponíveis para a comunidade científica e para as autoridades regulatórias monitorizarem. Mas não devia ser ao contrário, não deviam disponibilizar os dados. Ou o que o Miguel está a dizer é que este comunicado e o que ontem foi anunciado, enfim, é mais uma questão comercial da indústria e não tanto da ciência. Vamos lá ver, eu acho que é um bocadinho as duas coisas. A Pfizer, eu estou em crer que a Pfizer emite este comunicado de imprensa com base em resultados
dados científicos verdadeiros e consistentes. Evidentemente que há, porventura, também algum interesse estratégico, digamos assim, da parte da empresa de fazer esta divulgação neste momento. Outra coisa que é importante dizer é que o ensaio não está concluído. Isto que nós sabemos agora, estes dados, provêm de resultados provisórios. Mas está já na última fase. Está na última fase. Esta fase 3 de ensaios clínicos é a última fase antes de uma eventual aprovação e prolonga-se ao longo de vários meses e envolve dezenas de milhares de voluntários. E os dados que vão sendo obtidos desse ensaio vão sendo recolhidos em tempo real e vão sendo analisados. Mas o ensaio só termina quando se atinge um determinado número pré-definido de pessoas infectadas. O que aconteceu agora foi que a Pfizer resolveu divulgar os resultados que já obteve até este momento, que correspondem a, penso que 94 pessoas infectadas. Portanto, eles vão recolhendo os dados e, neste momento, o ensaio está, digamos que, em curso, mas os dados já recolhidos permitem concluir que há 90% de eficácia da vacina. Agora, temos que esperar que o ensaio continue e que chegue ao seu término e aí analisar o conjunto dos dados no seu todo e ver se esta taxa de eficácia se mantém ou se aumenta ou se diminui em função dos números totais de voluntários analisados e do conjunto dos dados do ensaio no seu todo. Faço-me entender? Sim, faz completamente. O que eu lhe queria perguntar é, se posto isso, dizer-se que esta vacina em concreto pode chegar ao mercado este ano e que em abril estará disponível para grande parte da população, temos que dissecar o que é que isto quer dizer, não é? Muito bem. Porque as pessoas podem achar que lá pela Páscoa vamos todos ali ao centro de saúde. Eu penso que provavelmente não vai acontecer isso. Vamos lá ver. Nós temos, como eu estava a dizer, que esperar pelo final do ensaio. E depois, esses dados, do conjunto dos dados do ensaio clínico, vão ser comunicados, publicados e vão ser escrutinados pela comunidade científica, por um lado, e por outro lado, pelas agências regulatórias que, em última análise, são quem vai tomar uma decisão sobre a aprovação ou não da vacina. Toda esta análise de dados, a recolha e a análise de dados, demora o seu tempo. Está tudo a funcionar da forma o mais célere possível, sem pôr em causa as diferentes etapas que se têm a percorrer. Mas o seu tempo são 6 semanas? É porque estamos praticamente a meio de novembro. Exato, estamos praticamente a meio de novembro. E neste momento a Pfizer anuncia que até ao final do ano poderá ter este processo de análise em fase de conclusão. Depois é preciso perceber que depois da recolha dos dados todos, da sua análise e da eventual aprovação da vacina, depois temos toda uma fase de produção e distribuição da vacina que vai também necessariamente demorar o seu tempo. E aquilo que eu penso que é razoável esperar é que, ao longo do primeiro trimestre do ano que vem, comece a haver alguma disponibilidade de vacina ainda para grupos muito específicos, grupos definidos como prioritários, e que para a população em geral nós tínhamos que esperar mais algum tempo até termos acesso à vacina. Porque, como sabe... Inevitavelmente a começar sempre pelos países desenvolvidos. Bom, essa é outra questão já vamos, se calhar temos que falar nisso também, sim. Mas se calhar se concordar falamos depois. Abrimos a nossa conversa e começamos por dar as boas-vindas ao João Santos, que está ligado de Carcavel. João, bom dia. Olá, muito bom dia. Obrigado por me deixarem participar. Antes de mais, pois é, olha, eu tenho 2 ou 3 questões que eu gostava muito de deixar no ar, para as pessoas pensarem, se me puderem responder. A primeira delas tem a ver com... parece que há um credo na ciência, não é? Nós temos que acreditar na ciência. Portanto, as mesmas pessoas que nos disseram que andar de máscara daria uma falsa noção de segurança, hoje em dia já não se consegue fazer nada sem a máscara, e eu gostava que alguém na opinião pública, ou pelo menos na televisão ou nos mídias, fugisse um bocadinho à narrativa oficial, porque haver vozes dissonantes hoje em dia é difícil se não houver um programa destes,
e que explicasse às pessoas o que é que vai acontecer a quem não se quiser vacinar, a quem não quiser vacinar os filhos, a quem tenha muitas reticências relativamente à forma como isto tudo aconteceu, à forma como a vacina da AstraZeneca já tinha sido encomendada antes de haver estudos suficientes, antes de haver comprovação do que quer que fosse, e hoje é a da Pfizer. Isto tudo surgiu depois da vacina da Rússia ter sido anunciada, que também tem os tais 90% ou o que seja, e se uma vacina tem uma percentagem de hipótese de falhar, o que é que está do outro lado a nível das consequências para a saúde das pessoas? Eu não vou vacinar o meu filho, vai haver uma obrigatoriedade de vacinação universal, e eu gostava que alguém começasse a adressar isso, porque as pessoas vivem no dia-a-dia, vivem com os números do dia-a-dia, vivem com o medo que é incutido no dia-a-dia, e ninguém está a antever que a vacinação vai ser uma coisa universal, que eu se calhar para ter que ir comprar pão ou para ter que ir trabalhar ou andar nos transportes públicos vou ter que ser vacinado. E eu não quero ser vacinado, porque na Suécia, ou em muitas outras situações, em muitas outras doenças, há uma imunidade de grupo que é adquirida e toda a gente gozou com a Suécia na primeira vaga e hoje em dia ninguém fala da Suécia. E a Suécia não impôs estas medidas de restrições, não desfez a vida de milhões de pessoas e de milhões de empresas e de milhões de pequenos negócios e hoje em dia há uma imunidade de grupo adquirida na Suécia. João, só para, antes de fechar, só para perceber melhor, o João é cético em relação à eficácia da vacina ou por princípio acha que é uma violação da sua liberdade para o caso da vacinação ser obrigatória? As duas coisas, porque não se pode ter vacinas encomendadas e coisas dadas como adquiridas quando ainda ontem andar na máscara de rua dava uma falsa sensação de segurança e hoje em dia ninguém sai para a rua sem máscara e está à vista os números neste país estão à vista e toda a gente anda de máscara, mas as escolas continuam abertas, os transportes públicos estão à pinha e os centros comerciais daqui a 2 semanas vão andar à pinha, portanto andam a gozar com as pessoas, a pandemia afeta quem afeta e são pessoas que estão muito debilitadas e que vão levar vacinas e que depois vai ver os resultados disso, tal e qual agora como as vacinas de gripe, porque se alguma coisa fazem, enfraquecem o sistema imunológico e as coisas têm que ser adressadas fora da narrativa oficial ou pelo menos nos 2 lados da moeda. Não podem continuar a fazer isto de dar uma informação que amanhã não é informação. Percebe? Porque há aqui muita coisa que tem que ser conjugada e amanhã, quando nos disserem temos todos que ter uma vacina, e senão ninguém sai de casa e vamos ter um ID digital para quem é vacinado ou quem não é vacinado, como é que as coisas vão funcionar? Eu não confio na Pfizer, eu não confio na AstraZeneca, eu não quero saber nada disso, eu quero uma imunidade de grupo para mim, para a minha família, para quem for possível, e uma vacina se demora 7 anos a ser, normalmente, a ser completamente estudada e verificada, está tudo já a fazer pré-registros para ser vacinado. E o que é que está do outro lado da moeda? João, essa é uma pergunta e uma questão interessante, já vamos daqui a pouco debatê-la aqui com o Miguel Prudêncio. Agora avançamos. Bom dia, José Batista, está a ligar da Charneca da Caparica. Muito bom dia, muito obrigado também pela oportunidade. O vosso anterior ouvinte falou muito bem nesta situação. Tenho a dizer que as vacinas são realmente bem-vindas, qualquer vacina que tenha... portanto, o dom de resolver o problema do Covid-19 é bem-vinda, simplesmente tem que se ver se realmente essa vacina pode ser eficaz e não traga com ele outras patologias, porque vai suceder. Imaginem, e eu chamo aqui a atenção para isso, que, por exemplo, para os coelhos selvagens que estão a morrer, ainda hoje estão a morrer com a doença hemorrágica, não há vacina para isso. Já se tentou em todo o mundo fazer uma vacina, só que não é eficiente. E não é eficiente tanto que os animais estão a morrer continuamente e são quase em extinção em Portugal. Coelhos selvagens e leves. Esta é uma situação, portanto, há uma vertente aqui. As vacinas, sim senhor, são bem-vindas, esperam-se que tenham êxito, mas é preciso testá-las devidamente e comprovativamente esperar que não haja resultados que possam trazer... O que o José está a dizer é que receia que tudo isto esteja a ser feito à pressa, mas a ciência, enfim, tem princípios que à partida não cedem às pressões políticas e comerciais, certo? Pois, com certeza temos que presumir que assim seja. Com
Com certeza que é assim, mas simplesmente o facto, e o vosso convidado, e bem disse que é preciso tempo para verificar a eficiência de uma vacina, porque pode-se estar a dar vacinas à humanidade que depois possam trazer e acarretar outras gravidades, até a morte, a quem é vacinado. E isso é que é preciso ter muita atenção. E sabemos nós que agora há uma corrida enorme a isto, porque os laboratórios precisam de faturar e faturarão milhões e milhões, não é? Neste sentido, é preciso ter cuidado, porque, continuo a dizer, para a doença hemorrágica dos coelhos já se tentou em todo o mundo, inclusive na Espanha, e dizem os médicos e pneumologistas de Espanha, não há vacina para os coelhos do monte que tenham a doença hemorrágica. Há para coelhos de granja, para coelhos do monte não existem. Portanto, é assim, em que nunca vão existir. Esperamos que para os seres humanos haja uma luz ao fundo do túnel no sentido de poderem, a breve trecho, serem vacinados, e acho que toda a gente deve ser vacinada para depois não se andar a transmitir os vírus àqueles que não tomam, não é? Pronto, é isso que eu tenho a dizer. Muito bem, José, muito obrigado por ter ligado. Agora vamos até Londres ouvir a opinião do Daniel Alexandre. Muito bom dia a todos e muito bom dia ao seu convidado, Sr. Dr. Prudêncio, parece-me. Bem, a Pfizer é um dos maiores laboratórios do mundo. Basta ver que a Pfizer desenvolveu... Sim, Daniel. Bem, creio que perdemos o contacto com o Daniel Alexandre, vamos tentar mais à frente. Então, nesse caso, regressamos aqui a Lisboa para ouvir a opinião do João Ferreira. Bom dia, está na Opinião Pública, João. Olá, muito bom dia. Eu apenas queria dizer uma coisa diretamente para os diretores de informação da SIC. O pessoal toma a vacina quando o Sr. Pinto Balsemão, diretor e fundador do Grupo Bilderberg em 1954, a tomar diretamente na televisão. Muito bom dia. Agradecemos a intervenção do João Ferreira e vamos à conversa com o Miguel Prudêncio. Miguel, começamos pelo João Santos de Carcavelos, que questionava várias coisas, a possibilidade de ser uma vacina obrigatória e também, já lá vamos depois, a questão de ter havido encomendas prévias, muito, ainda com as vacinas numa fase muito preliminar, com os testes. Ok, muito bem. Eu agradeço ao João Santos as suas questões, que são várias e que são importantes e que penso que se calhar são partilhadas por outras pessoas, e eu vou tentar responder o melhor que puder às questões que o João levantou. Portanto, ele falou de vários temas. Um deles foi a questão de a mesma comunidade científica que há uns tempos nos dizia que as máscaras davam uma falsa sensação de segurança, agora é a comunidade em que nós temos que acreditar que vai ajudar a resolver o problema. A questão aqui é que o que se passou, o que se está a passar é novo para toda a gente e também para a comunidade científica e, portanto, forçosamente há aprendizagens que se vão fazendo ao longo do tempo e nós temos que perceber que essas aprendizagens podem conduzir a alterações naquilo que são as recomendações, nomeadamente ao nível, por exemplo, do uso de máscara ou não. Neste momento está completamente assente e definido que o uso de máscara e o distanciamento físico são efetivamente medidas eficazes para combater a propagação do vírus. Eu vou tentar abordar todos os temas, portanto são bastantes. Se calhar não conseguimos ser tão detalhados. Então não é? Eu vou... A questão que o João colocava era justamente a de ter alguma dúvida sobre as verdades mutantes da ciência ao longo destes tempos. E, portanto, como é que se pode tornar eventualmente obrigatória uma vacina se amanhã se pode chegar a dizia ele, as conclusões podem ser outras. Pronto, muito bem. Ele levantou realmente essa questão, e inclusivamente levantou a questão da imunidade de grupo e a opção pela imunidade de grupo em vez da vacinação. A imunidade de grupo, nós estamos muito longe com os valores de percentagem de pessoas que já contactaram com o vírus. Na população, nós estamos muito longe de atingir os valores que poderiam conduzir a essa tal imunidade de grupo. E nessa medida, a vacinação
quando estiver disponível, será efetivamente a melhor forma de nos prevenirmos contra a infecção. E pode ou deve ser obrigatória? Essa é uma questão que é mais política e compete aos decisores políticos. Nós, em Portugal, a vacinação não é obrigatória. O Plano Nacional de Vacinação não obriga à vacinação, mas há uma taxa de adesão muito elevada, felizmente mais elevada até do que noutros países europeus, porque as pessoas compreendem e na atual situação há medidas de exceção, que, enfim, essa hipótese não está excluída, não é? Eu penso que será uma decisão que as autoridades competentes vão ter que tomar, se é obrigatória, se não é. De qualquer forma, o mais importante neste momento é obtermos a tal vacina eficaz e segura que pretendemos, e é nesse sentido que a comunidade científica, no seu todo, está a trabalhar. Eu queria só referir mais uma coisa. Há um aspecto, desculpe, Miguel, diga. Na intervenção do João que eu achava importante irmos lá. Ele pergunta porque é que tantos Estados, tantos governos encomendaram vacinas em momentos tão preliminares. Falou da AstraZeneca, agora da Pfizer. Como é que isto se explica? Dando a entender, o João, presumo eu, que há uma grande pressão, a conhecida pressão por parte da indústria farmacêutica e pouca transparência em tudo isto. Era exatamente esse tema que eu também queria abordar, relativamente à intervenção do João. A questão de... Há umas semanas falava-se na vacina da AstraZeneca, agora está-se a falar na da Pfizer. Afinal, porque é que agora mudámos digamos assim, de vacina? A questão é que nós há neste momento 52 vacinas em fase clínica de avaliação, e dessas 52 há 11 que estão na fase 3 da avaliação clínica, que é a última. A da AstraZeneca e a da Pfizer são duas dessas vacinas. E esse processo está a decorrer em paralelo por estas diferentes empresas e os resultados vão sendo obtidos, e é natural que vamos tomando conhecimento dos resultados que uma e outra vão obtendo à medida que o tempo vai passando. Inclusivamente, é natural e expectável que possamos vir a ter mais do que uma vacina disponível, provinda destas diferentes empresas. E essas encomendas antecipadas, digamos assim, prendem-se com a urgência essas encomendas antecipadas são decisões, mais uma vez, das autoridades de estarem, digamos, apostos para, logo que haja uma vacina aprovada, garantir que ela pode ser disponibilizada. Portanto, eu penso que trata-se de uma medida de preparação para que, assim que haja uma vacina, ela possa ser disponibilizada. Porque nós não sabemos qual é que vai ser a primeira. Mesmo, sim. E, portanto, acho que há uma tentativa por parte das autoridades de garantir que qualquer que seja, ou quaisquer que sejam as vacinas que venham a estar disponíveis, que teremos acesso a elas. Antes de irmos para uma nova ronda de telefonemas, o José Batista, da Charneca da Caparica, tinha receios em relação às sequelas que uma vacina pode deixar. Muito bem. É uma questão pertinente? É uma questão importante e que é importante também esclarecer. Portanto, o José Batista levantou, penso eu, no fundo, a questão da vacina que venha a estar disponível ser segura e pôs em questão se não estaríamos a avançar rápido demais. Eu gostava de esclarecer que o processo de criação de uma vacina passa por um conjunto de etapas consecutivos e essas etapas estão definidas e têm que ser cumpridas. Nós não estamos a andar depressa demais na medida em que não há etapas que estejam a ser ultrapassadas, não se está a deixar de dar passos. O que se está é a tentar avançar nesses passos o mais rapidamente possível, sem comprometer a análise dos dados e sem comprometer toda a avaliação que é necessário fazer em cada um desses passos. Portanto, a vacina, quando vier a estar disponível, terá passado por essas etapas todas
e terá a sua eficácia por um lado e a sua segurança por outro, terá sido comprovada em cada uma dessas etapas. O que significa que os efeitos secundários eventuais estão também aferidos e avaliados previamente nos testes. Essa é uma das componentes que é avaliada nos testes e nomeadamente nos ensaios de fase 3. É não só o grau de eficácia da vacina, mas o aparecimento de eventuais efeitos secundários. Por isso é que estes testes envolvem dezenas de milhares de pessoas para terem um universo bastante alargado que permita ir aferindo do aparecimento desses eventuais efeitos secundários num conjunto muito alargado de pessoas. E, portanto, só queria deixar mais uma nota em relação a este ponto, que é qualquer vacina que venha a ser disponibilizada, além de ter passado por todas estas etapas de verificação de eficácia e de segurança, esses dados vão ser escrutinados pela comunidade científica e pelas agências regulatórias a quem compete licenciar ou não a vacina. Estou a falar das agências nacionais de cada país, mas também de agências internacionais, como, por exemplo, a nível europeu, a Agência Europeia do Medicamento. Portanto, há um conjunto de entidades que vai escrutinar estes resultados, estes dados, e que só vai emitir um parecer positivo se esses dados efetivamente mesmo que a confirmarem... situação seja de urgência. Há uma situação de urgência, isso não há qualquer tipo de dúvida, mas não, a situação de urgência não está a fazer com que se queimem etapas. As etapas estão todas a ser prosseguidas. Muito bem. Ainda há pouco tentámos falar com o Daniel Alexandre, a chamada caiu. Voltamos assim a Londres para pedir agora ao Daniel, então, que faça a sua intervenção. Bom dia. Sim, bom dia a todos. A AstraZeneca, há uns anos, estava a tentar comprar a Pfizer. Mas temos de ter em conta que a Pfizer é um gigante em termos de inovação. A Pfizer criou o Viagra, desenvolveu o Viagra com patente, o Xanax, que é um ansiolítico muito usado, o Prozac, que é um dos antidepressivos mais usados do mundo, e tem também antipsicóticos, medicamentos para a esquizofrenia, que é conhecido por Geodon nos Estados Unidos, e já foi um dos neuroléticos, portanto, antipsicóticos mais usados em todo o mundo. Agora, eu acho é que este espírito de colaboração em que o mundo encetou em termos de inovação, deviam também aplicar não só quando foi dos ventiladores, até chamaram a Fórmula 1, a McLaren e tudo para desenvolver ventiladores de baixo custo e mais sofisticados. Existe uma coisa que é muito importante, que são os rins artificiais. Quando as pessoas têm que fazer hemodiálise, têm que ir aos hospitais. Por que não investir num projeto global de conseguir fazer aparelhos de hemodiálise, portanto, rins artificiais que sejam de baixo custo, que possam ser portáveis, que possam, por exemplo, baixar o colesterol mau, o chamado LDL, colesterol e outros venenos que o nosso sangue pode... Daniel, vamos recentrar na questão da vacina para a Covid? Sim, eu pessoalmente vou estar com toda a calma. Se esperar um ano, espero um ano, esperar 2 anos, espero 2 anos. Tenho 42 anos, assim que o meu médico me prescrever, eu vou tomar a vacina. Quanto à vacina da gripe, se decidem não tomar, porque não costumo ter gripe e, embora me tenham dito, olha, se tiver gripe e se tiver o Covid, é pior, as duas coisas ao mesmo tempo é pior. Mesmo assim, eu decidi não tomar a vacina da gripe. Daniel, agradeço a sua intervenção. Agora vamos até Braga. Bom dia, Alberto Dias. Bom dia, estão a ouvir? Olá. Sim, muito bem, Alberto. Cumprimento a todos. Olha, eu tenho primeiro um ponto que gostaria de dizer, que infelizmente o negacionismo e a falta de inteligência têm vindo a aumentar, deve ser por causa do clima também, mas muitas das pessoas que afirmam, por exemplo, que as vacinas não devem ser tomadas, etc., estão cá se calhar porque tomaram vacinas ou os outros tomaram vacinas para elas poderem sobreviver. Posto isto, também a Suécia não tem imunidade de grupo. Nem teve, nem tem e demorará muito a ter, como qualquer país. E se nós compararmos os níveis de mortalidade da Suécia com os portugueses, que é uma população similar, mas com uma densidade populacional muito menor para a Suécia, eles têm 3 vezes mais o número de mortos portugueses.
Finalmente, que é uma coisa que eu acho que isso existe realmente, que é uma falta de informação, às vezes dada pelo governo e pelos especialistas, e que eu gostaria de dizer, mesmo que a vacina, neste momento, e esperemos que sim, venha a ser colocada, ainda vai demorar algum tempo, ou bastante tempo, para que as pessoas possam dizer, se a população mundial possa dizer que está imunizada. Portanto, não vai ser a bala mágica que vai acabar com o Covid. As pessoas têm que ter essa percepção. Mesmo que a vacinação se comece a fazer, vai demorar alguns meses, se calhar até um ano ou mais, para que realmente o Covid seja uma doença mais benigna do que hoje em dia é. Cumprimentos e boa tarde. Bom dia. Muito obrigado, Alberto, por ter ligado e também pelas ideias que aqui deixou. O Fernando Pereira liga de Vila Nova de Gaia. Bom dia, está numa opinião pública. Olha, muito bom dia a todos. E eu queria dizer, não querendo entrar nessa questão da teorias da conspiração, mas eu nasci em África e tive oportunidades de ver durante vários tempos e várias situações diferentes tratamentos que foram postos de parte e medicações que foram vindo a cair de parte. Por isso eu acho que há isto, eu dá-me a impressão que isto aqui existe um lobby interligado, quer economicamente e politicamente, e desculpem, não tenho outra palavra se não chamar isto a farmácia. E quando os senhores apresentam, vocês que falam na liberdade de expressão, eu nunca vi um painel, porque existem médicos, virologistas, que também estão contra toda esta história desta pandemia, mas é a pandemia do medo. A gente queria ouvir a outra parte, porque a elite académica não é só esta que nos apresentam. Eu dá-me a impressão que muitos destes senhores são paus mandados, desculpem ter que dizer isto, e que recebem talvez algum cheque por trás da carteira. Eu não acredito em certas vacinas e não acredito em certas coisas. Os senhores estão lembrados nos anos 60 das crianças que nasceram deformadas com vacinas? Por que é que não falam nisso? Que garantias é que nós temos? Há medicações que são apresentadas no mercado e passados uns tempos são retiradas. Os senhores garantem-nos a nós, os senhores são especialistas de quê? São especialistas de quê? De incertezas. Vocês são especuladores, vocês não são matemáticos, vocês não nos garantem que ao tomar essa vacina que eu não vou ter não só o Covid, como não vou ter outras doenças, outras maleitas. E quer concluir, Fernando, por favor? Sim, posso concluir. É que isto é chocante, a gente não ver, dizem o direito ao contraditório. Eu não vejo em painel nenhum, é uma parte dos mídias, quer em Portugal, porque isto é transversal. Isto começa nos Estados Unidos e acaba na Austrália, na Oceania, lá. Que existem aqui grupos e lutas entre grupos. Isto é uma estratégia política mundial. E as nações, as suas elites estão-se confrontando esses grupos. Fernando, eu creio que ficou claro o seu ponto de vista, agradeço a sua intervenção, demos espaço ao contraditório ao ouvi-lo aqui, portanto, pelo menos minimizámos essa sua perspectiva em relação a este assunto. Miguel, esta desconfiança genérica, não apenas em relação a esta vacina, mas à vacinação, quer dizer, tem adeptos a muito lado. As pessoas têm alguma desconfiança, acham que a indústria farmacêutica é um lobby, ouvimos a expressão aqui usada. Como é que olha para este tipo de intervenção? Olho com preocupação, porque é importante dizer que as vacinas são a conquista médica que mais vidas salvou ao longo da história da humanidade. Isso está demonstrado e, como dizia o Alberto Dias, muitos de nós estamos aqui hoje porque há vacinas que preveniram doenças que de outra forma poderiam ter conduzido à morte. E, portanto, as vacinas são demonstradamente a intervenção médica que mais vidas salvou ao longo dos tempos. A questão de não acreditar nas vacinas
é uma questão delicada porque isto não é bem uma questão de crença. Portanto, há a eficácia das vacinas... Para algumas pessoas é. Para algumas pessoas é, mas Sim. isto é... A eficácia das vacinas é algo que está demonstrado, cientificamente demonstrado. Não é uma questão de acreditar ou não. É um facto, não é uma questão de opinião. É como dizer que a Terra é redonda. Não, pronto, é um facto, não é uma opinião. E em relação à questão de teorias da conspiração que têm aparecido em relação a esta vacina e a outras vacinas, aquilo que eu gostaria de dizer é que realmente todas as objeções que foram levantadas e todas as desconfianças que foram sendo levantadas têm sido sistematicamente desmontadas pela evidência científica e não há qualquer evidência de que as vacinas tenham efeitos secundários graves em nenhuma vacina que está licenciada. O Fernando falou de uma questão de que os medicamentos por vezes são introduzidos e mais tarde saem do mercado porque se observa que há algum efeito inesperado ou qualquer coisa. Isso é evidente que pode acontecer. É o risco inerente a qualquer por isso terapia, que há sim. uma monitorização permanente quer de medicamentos, quer de vacinas, mesmo depois deles estarem aprovados, para que se detectar algum efeito inesperado, se possa precisamente fazer essa retirada do mercado para reduzir, para eliminar esse risco. Mas, até chegarmos ao mercado, passamos por um conjunto de etapas que são criteriosamente seguidas e, depois mesmo da aprovação, a monitorização não cessa e continua-se a monitorizar quaisquer efeitos mais raros que eventualmente possam vir a aparecer. Portanto, de resto, quando compramos um medicamento, diz lá, se tiver algum problema, contacte o seu médico. Exatamente, isso faz parte do processo de monitorização que acontece para sempre, em qualquer fármaco ou em qualquer vacina. Em relação a esta vacina em concreto, eu percebo pelas intervenções de vários dos participantes que há este receio mais ou menos presente de que possamos estar a aprovar uma vacina depressa demais ou por razões... Sim, as pessoas têm um bocadinho essa percepção de que há uma grande pressão, e por isso levantam estas dúvidas, não é? Mas eu gostava também de referir... manifesta que há uma percepção de que a ciência pode ser permeável à pressão económica e política. Não, a ciência não é... A ciência é a ciência e os dados são aquilo que são. Evidentemente que essas pressões económicas e políticas existem, sim, mas por isso é que existem mecanismos de controle a vários níveis que permitem que os dados científicos sejam robustos e sejam verificáveis e sejam confirmáveis pelas autoridades que, em diferentes etapas do processo, têm acesso a esses dados. Deixa-me perguntar, Miguel, a esse propósito, dúvida minha, há noção de quanto é que poderá custar o valor real a vacina para cada per capita, digamos assim, para cada cidadão? E quanto a isso não sei responder, porque isso vai depender provavelmente do tipo de vacina que for. Portanto, destas várias vacinas que estão em fase 3, elas não são todas do mesmo, portanto, vacinas idênticas, são, sim, diferentes tipos de candidatos, diferentes tipos de vacinas, e o processo de produção pode ser diferente de uns para os outros. E depois há a questão do processo de distribuição, por exemplo, esta vacina da Pfizer... Que era o que estávamos a falar de início e depois remetemos mais para a frente, e se calhar é a altura certa para falarmos. Convinha ver as prioridades, quem é que define as prioridades de vacinação? E, por outro lado, os inevitáveis desequilíbrios a nível mundial. As Nações Unidas, nomeadamente o secretário-geral António Guterres, está chamado recorrentemente a atenção para esse problema, que vai ser um problema sério, que é os ricos vão receber primeiro, os pobres vão ser os últimos. Pronto, esse é um receio generalizado e acho que todos partilhamos do receio que isso possa acontecer, e por isso existem neste momento entidades internacionais que tentam garantir as condições para que haja uma distribuição equitativa da vacina pelos diferentes países do mundo. Em relação à questão das prioridades, sim, aquilo que se sabe é que uma vacina que venha a estar disponibilizada não vai ser disponibilizada para a população toda
em simultâneo. Há grupos de risco, nomeadamente os profissionais de saúde, por exemplo, para quem a vacina estará, porventura, disponibilizada antes de estar disponível para outra parte da população. E isto faz-me pegar aqui numa coisa que o Alberto Dias disse, que tem a ver com a questão da vacina ser a bala mágica ou não. Sim. A vacina, efetivamente, não é a bala mágica que nos vai resolver o problema todo em meia dúzia de meses. Pode minimizar. Vai, de certeza, minimizar, mas vai demorar tempo, porque esta distribuição vai demorar o seu tempo, porque a imunidade de grupo não está, e como o Alberto também disse, a Suécia, à qual o primeiro ouvinte se referiu, não tem imunidade de grupo e tem uma taxa de mortalidade muito superior à nossa e, portanto, vai haver algum tempo. E até lá nós temos que aderir aos únicos comportamentos que sabemos serem eficazes para prevenir a infecção. Distanciamento social, distanciamento físico, e o uso da máscara e a desinfecção das mãos. Isso é algo que... Ou seja, são coisas que vão correr a par. Em paralelo, não chega a vacina e voltamos todos ao que era de antes. Exatamente. Isso, a vacina, uma vacina eficaz generalizada vai certamente contribuir imenso para voltarmos à normalidade. Mas isso vai demorar tempo e até lá há coisas que estão ao nosso alcance fazer. Sim, mas não é uma varinha de condão, não é isso que está Não é a uma varinha de condão e, sobretudo, não é uma varinha de condão com um efeito Miguel, imediato. vamos ouvir os últimos intervenientes. Vamos, Damos as boas-vindas à Ana Marques, que liga de Vila Nova de Gaia. Ana, muito bom dia. Bom dia. Eu nem era para participar, mas ouvi o primeiro ouvinte e fiquei muito revoltada, ou seja, o cético das vacinas. As vacinas, como os medicamentos, são baseados na melhor evidência científica, ou seja, há dados científicos que comprovam ou não a sua eficácia. E, portanto, duvidar dessas coisas, ou seja, eu ter uma opinião apenas com base em nada, apenas na minha opinião, para duvidar desse tipo de coisas, acho uma perfeita estupidez, para não dizer pior. E por isso, eu acho, e já ouvi várias pessoas dizerem isso, que as pessoas que não acreditam no Covid, as pessoas que não acreditam nas vacinas, deveriam assinar um termo de responsabilidade e não serem atendidas nos hospitais portugueses, no Serviço Nacional de Saúde, pelo menos, e não deviam ter prioridade. Ou seja, a Ana está a ir para o extremo oposto, que é, então, penalizar quem se recusa, é isso? Exato. Porque se há tanta gente que está a pagar com salários, com perda de empregos, mortos, porquê é que se há de dar a liberdade que essas pessoas querem? Ou seja, elas, têm a sua liberdade, mas que não prejudiquem as outras pessoas, porque há várias pessoas que estão a morrer. E, portanto, acho que essas pessoas não deveriam ser atendidas no Serviço Nacional de Saúde. E pronto, era só. Obrigada. Ana, obrigado por ter ligado. Vamos ver se ainda temos tempo para ouvir o Pedro Fernandes, que liga de Faro. Pedro, bom dia. Peço-lhe que seja muito breve, por favor. Olá, muito bom dia. Olá. Desde já agradeço a oportunidade. Eu só liguei porque lamento algumas opiniões, ou seja, partilho um pouco a opinião da última telespectadora e lamento algumas opiniões relativamente à validade da vacina, no facto dela ser comprovativamente efetiva ou não. Eu acredito que em algumas das opiniões que foram aqui indicadas, a quantidade de equipas a trabalhar em todo o mundo neste momento para fazer a vacina, assim como a quantidade de recursos financeiros para aumentar o tamanho da equipa e até de interesse também económico logicamente associado, vai permitir com que eles consigam efetivamente colocar, se calhar, no mercado uma vacina que seja válida. Os princípios científicos já foram aqui falados, permitem que se consiga replicar determinada situação, dependendo do tamanho da amostra, que pelos dados que temos tido são até bastante elevados, acho eu. Pedro, vai ter que concluir, porque eu não quero ser indelicado e já estou sem tempo. Com certeza, muito obrigado pela opinião. Obrigado Pedro. De algum modo, Miguel, estes dois últimos telefonemas a equilibrarem um bocadinho o tom do que tivemos ao longo do programa. Num minuto final, peço-lhe assim uma síntese do que ouvimos aqui para fechar. Pronto, eu acho que num minuto a mensagem que eu acho que é importante passar é que as vacinas são eficazes, são seguras e salvam vidas e que uma opinião em contrário não constitui um facto, constitui uma opinião.
E a evidência científica demonstra inegavelmente esta eficácia e esta segurança. E depois há uma expressão que usou ainda há pouco, que se calhar era importante sublinhar, quando falou de otimismo prudente. Em relação a esta vacina, estas vacinas, otimismo cauteloso, acho que sim, acho que devemos ter, porque obviamente que os ensaios ainda estão a decorrer e, portanto, nós temos que esperar pelos resultados finais. Se me der 30 segundos só para uma coisa final, também tem a ver com algo que foi mencionado por alguns dos ouvintes em relação às prioridades e em relação à questão de ser vacinado ou não. Isso deverá ser uma decisão do médico em conjunto com o paciente, que a comunidade médica deverá dar indicação para se ser vacinado. Como por exemplo, em qualquer procedimento terapêutico. Como em qualquer procedimento terapêutico, deve dizer, prioritariamente, estas pessoas devem ser vacinadas, tal como, por exemplo, agora na vacina da gripe, nós sabemos que existem grupos prioritários de vacinação e que essas pessoas devem ser vacinadas porque isso efetivamente confere-lhes um grau de proteção maior do que se não estiverem vacinadas. E em relação à vacina contra a Covid, também haverá indicação médica para essa vacina ser tomada e, no caso dessa indicação médica existir, uma vez a vacina disponibilizada, eu acho que não há razão nenhuma para uma pessoa, podendo estar protegida, optar por não estar protegida contra uma doença potencialmente fatal. E isto aplica-se a esta vacina e aplica-se a todas as vacinas e aplica-se a toda esta questão do negacionismo que põe em causa a vida das pessoas que optam por não ser vacinadas, põe em causa a vida dos filhos dessas pessoas, se essas pessoas optarem por não vacinar os filhos, e põe em causa a saúde da comunidade, porque evidentemente que existe uma barreira protetora da comunidade toda que é criada pela vacinação e a demonstrada eficácia da vacina, das vacinas em geral, é algo que não deve ser questionado e a vacina é real. As vacinas são realmente agentes de proteção contra a doença extraordinariamente eficazes. É uma boa mensagem para fecharmos e para lhe agradecer ter estado na Opinião Pública desta terça-feira. Agradeço também a todos os que nos acompanharam ou que participaram diretamente nesta edição. Daqui a pouco trago-lhe o Jornal do Meio-Dia. Até já.